Alô você que está sintonizado conosco na TV Parlamento Nordeste pelo www.parlamentonordeste.com.br. A você o nosso abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um programa acompanhando os parlamentares do Nordeste aqui no Congresso Nacional em Brasília. Ao meu lado, a jornalista Fernanda Martinelli. Alô, Fernanda. Olá, Napoleão. Olá a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando através da TV Parlamento Nordeste. E hoje vamos falar de temas muito importantes, como o sistema prisional, o orçamento impositivo e também os impostos nas compras via internet. Pois é, além dos novos parlamentares que estão chegando aqui à Câmara Federal. Aliás, uma bancada muito renovada. Você pega, por exemplo, um estado como Alagoas, de 9 deputados, 5 estão chegando pela primeira vez, numa prova inequívoca de que houve também uma renovação muito forte por parte do eleitorado nas eleições do ano passado, né? É verdade, Napoleão. Outro estado que também teve uma renovação muito grande foi Pernambuco. Muitos deputados novos chegaram, muitos deputados que vieram do legado da morte de Eduardo Campos, que foi candidato à presidência da República e morreu num desastre de avião. Muitos deputados do PSB, muitas caras novas podem ser vistas aqui no Congresso Nacional esse ano. Pois é, e você que está pela primeira vez sintonizando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste, nós temos vários caminhos de informação para você e também para a sua participação e interação via redes sociais, né, Fernanda? Você pode acessar www.parlamentonordeste.com.br e nos acompanhar com todas as notícias e ainda assistir a TV Parlamento Nordeste. Pode entrar em contato conosco via Instagram, é só acessar Parlamento Nordeste no Instagram e também Parlamento_NE de Nordeste no Twitter. Daqui a alguns dias vamos estar disponibilizando os nossos e-mails para que você, internauta, possa entrar em contato conosco e dar a sua sugestão, fazer a sua crítica ou fazer a sua pergunta para que possamos levar esse questionamento aos parlamentares da sua região. Pois é, e o Parlamento Nordeste é também uma grande agência de notícias para emissoras de rádio, TV, blogs, portais, revistas, enfim, meios de comunicação dos 9 estados nordestinos. Você também pode participar colhendo as nossas informações e levando para o seu veículo, né, Fernanda? E se você quer que o Parlamento Nordeste participe da programação da sua rádio, na sua região, na sua cidade, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais que nós vamos levar todas as informações aqui direto de Brasília para o seu ouvinte em sua rádio, na sua cidade, no seu estado, direto da capital federal. Para usar o nosso material é só você fazer o seu cadastro no nosso contato através de e-mail e também dar o crédito evidente na divulgação das matérias, seja em vídeo ou nas matérias escritas aqui do Parlamento Nordeste. E a Câmara Federal, através do presidente Eduardo Cunha, na sua primeira sessão extraordinária e colocada em votação naquela casa, o segundo turno da PEC que trata do chamado orçamento impositivo, que obriga o governo federal a cumprir o que os deputados e os parlamentares estabeleceram como metas no orçamento da União. Uma conquista dos parlamentares e que vai beneficiar muito regiões como a nossa, que tem dificuldades econômicas e que depende muito da indicação dessas emendas pelos parlamentares, né, Fernanda? E o orçamento impositivo, Napoleão, com a sua aprovação, vai fazer com que as emendas apresentadas pelos parlamentares realmente cheguem às cidades por ele indicadas. E um dos deputados que conversou com a nossa reportagem sobre esse tema foi Efraim Filho, do Democratas do Estado da Paraíba. Ele falou sobre a importância da aprovação do orçamento impositivo para o país. Sem dúvida, a aprovação do orçamento impositivo foi uma das mais importantes matérias votadas nesse retorno do recesso aqui no Congresso Nacional. O orçamento impositivo quer dizer a independência do Poder Legislativo diante do Poder Executivo, ou seja, resgata uma relação de credibilidade, independência e harmonia entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, porque até hoje havia uma relação desvirtuada, viciada, muitas vezes por conta do hiperpresidencialismo que se estabelecia aonde o Poder Executivo impunha as suas vontades diante do Congresso Nacional e para isso fazia um jogo de barganha, de toma lá, dá cá com as emendas parlamentares, fazendo com que os parlamentares muitas vezes votassem não pelas suas convicções, mas em virtude das promessas de facilidade na liberação de emendas que o governo federal e principalmente o governo Dilma faziam. Então era muito equivocada essa mensagem e eu acredito que aprovando o orçamento impositivo, o qual contou com o meu voto e minha participação
na comissão especial, nós temos a capacidade de fazer com que os governos agora, principalmente o governo federal, conquiste as maiorias no Congresso Nacional através de projetos, de ações e de ideias, que sejam projetos bons para o Brasil e não só bons para o governo, porque nem tudo aquilo que é bom para o governo, nem tudo aquilo que é bom para o PT, nem tudo aquilo que é bom para a Dilma é bom para o Brasil. Então o Congresso Nacional agora ganha independência para poder avançar nessa relação, que ela seja muito mais virtuosa, como eu disse, baseada em projetos, ideias e ações. Outro paraibano que conversou conosco foi o deputado Hugo Mota, do PMDB. Ele falou da importância desse tema do orçamento impositivo, inclusive na melhoria da relação Congresso e governo federal. Olha, sempre se falou que o deputado chantageia o governo para liberar emenda. É justamente o contrário, isso foi em todos os governos. Governo do PSDB, governo do PT. O governo que chantageia o deputado, que precisa produzir. Imaginemos nós um deputado da Paraíba sem conseguir levar recursos para os seus municípios. É um deputado tido como um deputado que não produz, porque ser deputado pela Paraíba não é só legislar e defender o Estado perante a formatação das leis e a apreciação das medidas provisórias. Ser deputado pela Paraíba é tudo isso e muito mais, e o muito mais é justamente a capacidade de cada um de conseguir trabalhar, realizar obras, atender pleitos e realizar sonhos dos municípios. Esse é o trabalho do deputado federal, do senador, que está aqui em Brasília todos os dias, visando justamente esse trabalho mais próximo que represente os anseios da população. É levar o calçamento para uma rua que não é calçada, é levar uma quadra de esportes para a comunidade que não tem, é poder ter uma praça para poder ter um lugar para socialização da comunidade no município carente, é poder construir um açude na zona rural do município, é ajudar na construção de escolas, é poder ajudar a equipar um hospital, a construir um posto de saúde onde não tem. Então, tudo isso é trabalho do deputado federal. Então, essa chantagem ela era feita de forma inversa. Com o orçamento impositivo, outra marca do PMDB, porque começou a ser discutido no mandato do presidente Henrique Eduardo Alves e foi consolidado agora no segundo turno pelo presidente Eduardo Cunha, colocado em votação, ele dá autonomia do parlamento. Agora, o deputado de oposição e o deputado do governo vai liberar a mesma quantidade de emendas, vai poder atender os seus municípios. E quem ganha com isso são os municípios, são os estados que vão poder ter aqui todos os anos os parlamentares garantindo recursos, colocando verbas e podendo ajudar a mudar para melhor a realidade dos municípios na Paraíba e em todo o Brasil. E na abertura do programa a gente falava da renovação do parlamento, tanto na Câmara como no Senado, com a chegada de novos parlamentares que estão aqui no primeiro mandato. Pela primeira vez tomaram posse no último dia 1º de fevereiro. E a gente vai falar exatamente desse tema a partir de agora, Fernanda. O deputado Pedro Vilela, do estado de Alagoas, falou justamente dessa renovação nas casas parlamentares, tanto na Câmara como no Senado Federal. Acompanhe. Sem dúvida, eu já tenho defendido isso dentro do meu próprio partido, do PSDB, que também conta com uma parcela expressiva de parlamentares do Nordeste, e tenho falado com eles com frequência que a nossa união é fundamental. A região Nordeste, historicamente, ela tem ficado um pouco atrás das outras regiões do Brasil no que se refere a desenvolvimento econômico, no que se refere ao progresso de seus índices sociais, e a única forma da gente vencer essas barreiras, vencer essas etapas e fazer com que o Nordeste cresça cada vez mais rápido é com a união dos seus parlamentares, a união dos parlamentares de todos os estados do Nordeste, para que conversem, discutam e, acima de tudo, marchem unidos no Congresso Nacional. Aqui são discutidos temas importantíssimos para a nossa região e a nossa união é fundamental para que esses temas avancem e o Nordeste seja beneficiado. Um dos temas que mais tem preocupado o mundo administrativo e também o mundo jurídico do país é o sistema carcerário, o sistema prisional do país, que tem hoje capacidade para cerca de 300 mil vagas e tem mais de 700 mil presos em todo o Brasil. Um dos parlamentares que tem participado ativamente dessa questão é o deputado de Alagoas, Givaldo Carimbão, Fernando. Ele falou, inclusive, sobre os problemas que se tem para a reeducação desses presos, para a reinserção deles na sociedade. Veja. Olha, não está na questão da educação como presídio. Isso aqui é um dever de Estado. O modelo de segurança pública está falido no Brasil. O modelo carcerário no Brasil está literalmente falido.
Ou o Brasil repensa o modelo prisional, ou o Brasil não vai ter mais dinheiro para a educação, para a saúde, etc. Porque tudo está sendo levado para a segurança de forma incompetente, de forma irresponsável, porque ninguém consegue enxergar o novo modelo. Eu mostrei, por exemplo, e vou dar números aqui para a população entender esse nosso argumento. Em 1970, há 44 anos atrás, na Copa do Mundo de 70, o Brasil tinha 30 mil presos e tinha 70 milhões de habitantes. O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes. A população brasileira aumentou 111%. Na proporção de presos, se era 30, era para ser 70 mil presos. O Brasil hoje tem 600 mil presos. Tem 800 mil ordens de prisão sem ser cumprido no Brasil. E o Brasil tem capacidade de acolher 350 mil presos. Isso é um modelo que não se encontra números para dar respaldo ao modelo que aí está. Ou o Brasil repensa o modelo carcerário de prisão, etc., ou está o Brasil caminhando para um falecimento, né, de um modelo perverso que não recupera ninguém, não tem reinserção, não tem educação dentro da prisão, ou seja, está construindo, se você entrar 600 mil presos, no mínimo 95% sai pior do que como entrou. Alguém entra roubando um celular e sai roubando a fábrica de celular. Esse modelo não serve ao Brasil. Alerto a quem tem poderes, se é o Congresso Nacional, e eu como um dos membros, somos 513 deputados, mas tenho aberto, né, a mente dos deputados para mostrar que este modelo está falido no Brasil. Você vê como esses dados levantados aí pelo deputado Givaldo Carimbão, a comparação que ele faz desde 1970 até agora, são números verdadeiramente surpreendentes, e está aí uma questão que tem que ser enfrentada de frente pelo governo federal e pelos governos estaduais. O que não pode é a gente ficar com depósitos de seres humanos, escolas do crime, que muito mais levam as pessoas a praticarem crimes, às vezes mais graves do que os que a fizeram chegar até ali, do que efetivamente tratar de reeducação, né, Fernanda? Isso mesmo, Napoleão. O que deveria ser um local para a reinserção desses criminosos na sociedade acaba se tornando uma faculdade do crime. Muitos que chegaram ali por causa de roubos, de furtos, saem de lá sabendo assassinar, sequestrar, voltam para as ruas e acabam cometendo crimes mais graves. Na verdade, isso tem que ser enfrentado, até porque com essa volta desse preso à sociedade cometendo novos crimes, esse é um problema que vai virar uma bola de neve, nunca vai acabar, e a superlotação nos presídios sempre vai ser questão em todas as rodas de conversa, em todas as discussões no Congresso Nacional, infelizmente. Mudando de tema e tratando de um assunto também de grande interesse da sociedade, é crescente hoje o número, né, de pessoas que cada vez mais buscam a internet, né, pelo meio virtual, para realizar compras em todo o país. E havia uma grande discussão em relação à questão tributária. Para onde ficariam os impostos? Para quem estava vendendo lá no estado produtor ou para o estado que está recebendo a mercadoria? Essa dúvida foi colocada exatamente na pauta de votações do Congresso Nacional, a chamada PEC dos produtos eletrônicos. E tem parlamentar que opinou para a gente sobre esse projeto, Fernando. O deputado Júlio César conversou com a nossa reportagem sobre esse tema que foi votado em plenário na Câmara dos Deputados essa semana. Eu sempre defendi, na hora que começou as transações comerciais no Brasil, através da internet, que é o comércio eletrônico. O que aconteceu? A empresa de São Paulo ou de qualquer outro estado vende para o cidadão. Não é para a empresa como vende as outras empresas, para o comércio local. E neste caso, o imposto fica 100% lá em São Paulo, por exemplo, onde tem quase a totalidade das transações comerciais através da internet, que é o comércio eletrônico. E o que é que nós lutamos? Desde o começo lutamos para compartilhar. Houve uma resistência muito grande de São Paulo, porque é o grande beneficiário dessa política que está até então. E nós conseguimos aprovar na semana passada aqui a nossa PEC, mesmo parcelando, é um avanço, porque o Nordeste estava perdendo muito. O Nordeste compra muito mais do que o que vende e, consequentemente, perde parte do ICMS quando compra. Então, nós conseguimos parcelar em 5 anos, 20% por ano. E isso nós vamos compensar as grandes perdas no meu estado,
que é um de base econômica menor do Nordeste, o Piauí, por exemplo, quando chegar nos 100% do comércio eletrônico, ele vai receber em torno de 150 milhões a mais. E os outros estados, muito mais. Então, foi um grande avanço, foi para o Senado, que houve uma pequena modificação, mas tenho informação que lá vai ser muito rápido. Até porque cada estado tem o mesmo número de senadores, diferentemente daqui, que nós tivemos ainda 66 votos contra a maioria de São Paulo. Espero que seja aprovado o mais rápido possível e entre em vigor para compartilhar esta receita muito importante para o Nordeste, mas mais importante ainda para o estado, meu estado, o Piauí. Muito bem, é um tema que, embora passando já aí pelo plenário, mas ainda tem muito debate, muita coisa a ser esclarecida, principalmente para o consumidor que fica, de certa forma, sem entender essa questão tributária do comércio eletrônico. E a gente chega ao final desta edição da TV Parlamento Nordeste com o nosso programa e o acompanhamento da bancada dos 9 estados do Nordeste aqui no Congresso Nacional. Vamos embora, Fernanda? Vamos embora, Napoleão. Vamos continuar acompanhando tudo que acontece aqui em Brasília para levar para você. Um grande abraço. Não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço. A gente se encontra aqui no canal da TV Parlamento Nordeste. Um abraço.